oi, boa tarde. Esperar o pessoal chegando. Sejam bem-vindos à nossa live Feminino e Feminilidades. Esperando um pouquinho para todo mundo ir chegando. Oi, oi. Enquanto todo mundo vai chegando aqui, eu vou chamar a Cleine. Oi, Oi. deixa eu me Bem-vinda! ajustar aqui. Obrigada. Me ajustar aqui na câmera aqui para ficar melhor. Pessoal, tá dando pra ouvir direitinho? O áudio tá bom? A luz? Confirme aí para nós se conseguem nos ouvir, se conseguem nos ver. Dá Vou uma resposta ajeitar a aqui. luz aqui. Tá direitinho? Tá falando certo, tá aparecendo. Vamos dando uns minutinhos aqui. Tá aparecendo o nome da live aí, gente? Tá dando certo? Tudo perfeito. Então tá tudo certo, então. E aí, Cleire? E aí, Ana? Quanto Nossa, já tempo? chegou com um pedido ali, ó. Ah, de casamento. Já chegou com um pedido. O que fazer diante disso agora, né? Pois é, né? Quanto tempo? Quanto tempo? Pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o feminino e feminilidades. Vamos ver o que sai dessa conversa nossa aqui hoje. Vamos, porque é um assunto muito assim, dá muito pano para manga, né? Muita Muito. coisa. A gente foi pensar, né, no que nós íamos falar com vocês hoje e rendeu pra caramba, assim, né? Uma Sim, hora acho que não é suficiente pra tudo que a gente imaginou. assim, daria umas 3 lives aquilo que a gente conversou, né? Os meninos estão ouvindo a gente, viu? Vai dando ideia aí pra Não, você. não, gente, dá só essa e a outra. Pronto. Vamos lá, então, Cleire, Eu vou me apresentar, depois você se apresenta, pra gente começar a trocar um pouquinho, tá? Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana Paula Curado, eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou psicóloga do programa Florescer, já há algum tempinho. Venho treinando uns caminhos aí pela psicanálise um pouco antes de me formei já tem acho que tem uns 4 anos. Me formei pela Universidade Federal daqui. E desde então, eu me encontrei na psicanálise e venho estudando, venho lidando com esse ser aí dentro da psicanálise, né? E aí o feminino sempre passa. Acho que não tem como a gente não falar sobre. Eu e a Cleire, a gente estava lembrando, né, Cleire? A gente já participou de um grupo feminino juntas, né? Sim, A já. gente já participou de um grupo antes, então essa temática entre nós já passou aí, já rodou um pouquinho. E a ideia hoje, dando continuidade a essas lives que o Florescer está oferecendo, poder fazer uma troca com vocês. Então, tem um espaço aberto aí para perguntas, para comentários. Vão falando e a gente vai lidando aqui na medida do possível. Se apresente aí, Cleide. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Cleire. Eu sou psicóloga também do Florescer. Estamos aí juntas nessa caminhada do Florescer, né? Com os nossos. Tem, temos as outras psicólogas também, né? E também sou psicanalista. Como a Ana falou, esse assunto que nós falamos hoje já é. Eu já participei de outros grupos de estudo sobre, né?
Meu TCC de graduação foi sobre, de pós-graduação também foi sobre. Então, assim, é um assunto que me atravessa há algum tempo. Eu acho que, inclusive, antes de eu estudar psicologia, antes de eu estudar psicanálise, já era um assunto que estava comigo, que eu já pensava de alguma forma, não dentro dos patamares da psicanálise, mas de algumas outras formas, né? Então, já era um assunto que me atravessava antes, já era algo que me chamava atenção, já era algo sobre o qual eu lia. Então, outro dia, eu não me lembro com quem eu comentava isso, eu já li a Simone de Beauvoir antes, para saber o que, que ela estava dizendo disso, o que, que era esse segundo sexo do qual ela falava. Aham. Então, eu já estou numa caminhada aí, estudando isso e estou no começo. Estou no Tem muito tempo começo. no começo, né? Sim, Tem que ter sim. amor. Mas é isso, né? Nossos estudos não são aleatórios, né, com ele. Não, E a de forma psicanálise, alguma. quantas identificações vão nos mostrando, né? Aquilo que a gente vai se aproximando e vai topando lidar. Isso. Bem, e aí, o que a gente pode falar da psicanálise, do feminino e das feminilidades? Olha, eu acho que faz muito sentido a gente começar pela parte histórica, porque acho que como nós somos seres que vivemos sempre numa época, sobre uma determinada política, eu acho que faz muito sentido a gente revisitar um pouquinho, brevemente, inclusive, essa história da mulher e saber por onde é que a psicanálise começou com essas mulheres, né? Porque tem autores que dizem que, que as histéricas são as mães da psicanálise, né? Que foi através das histéricas que Freud começou a estudar. Eu não sei se foi pela Kel, né? Alguém falou alguma coisa aí, que essas mulheres elas são tão fundadoras da psicanálise quanto Freud, né? Sim, Elas são fundadoras que a psicanálise ela nasce disso, né? Ela nasce desse interesse em ouvir este lugar, né? Quem que tá, ok, as histéricas, né, gente? Para quem não tem o hábito aí de ouvir, quando nós falamos de histéricas, eram aquelas, a gente está falando do século XIX, né, sim. fazendo um contexto em geral, eram aquelas que convertiam, né? Era aquelas que tinham as paralisias, que tinham as convulsões, e não se explicava, né, o que era aquilo, não tinha um porquê daquilo, né? E aí, de repente, Freud falou assim: vou escutar essas mulheres, vou Sim, escutar as sim. mulheres. Mas eu vou voltar um pouquinho antes para a gente contextualizar essas mulheres que chegaram lá para Freud. Então, lá no século. Eu vou passar bem rapidinho, tá? Vou voltar alguns séculos, mas vai ser bem rapidinho, eu prometo. Eu gosto bastante dessa volta histórica, porque às vezes a gente entende algumas coisas que se passam hoje e a gente não sabe de onde vem. Esse medo do Uhum. feminino, né? Por que se tem que controlar isso? Por que as mulheres têm que ser controladas, têm que ser contidas? De onde que vem isso, né? Já lá no século XVI, se não me engano, o Malleus Maleficarum, que é um livro que foi editado, né? Que se chama O Martelo das Bruxas, feminino, plural, marco aqui, né? Então, lá era como que se dizia o que tem que ser uma bruxa. Como que é uma bruxa? O que a pessoa, como que eu identifico uma bruxa, né? Então, quase tudo que tem escrito lá é sobre mulher. Ah, e qual que era um dos critérios para ser bruxa? Não ser casada, não ter um homem ao meu lado, Uhum. não ter uma tutela masculina de alguma forma, né? Isso me chamou muita atenção. E sempre foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Martelo das bruxas. São mulheres, plural, né? Então, andando um pouquinho mais, tem essa demonização do feminino, e aqui eu coloco, acho que tem um artigo fantástico, se chama, salvo engano, As Companheiras de Satã, que fala muito bem disso, que faz essa volta muito bacana nessa demonização do feminino, né? Onde a mulher tem aí essa que ela é vítima e parceira do demoníaco ao mesmo tempo, né? Então, assim, essa mulher que traz esse traço, né,
de concupiscência aí, né, de sexualidade que vai se tornar uma perdição. A sexualidade ali era uma perdição. Então, lá nesse livro, tem, aliás, nesse artigo, ele tem um livro também que se chama O Diabo no Imaginário Cristão, que também é muito interessante sobre mulheres. Depois, quem se interessar pode entrar em contato com a gente, que a gente passa as leituras, que a gente não pode se demorar muito, mas são coisas bem interessantes, né? Que eu gosto bastante de ler, né? De explorar isso. Onde que vem isso daí? Por que a mulher é perigosa? Por que ela se tornou esse ser? Então, chegando ali no século XVIII, a mulher já tem um lugar determinado, né? Então, ali na Revolução Francesa, onde os ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, tinham que incluir todo mundo. Só que, se essas mulheres fossem para a luta também, quem é que ia criar os filhos? O impasse, né? Aí teve-se que falar, não, espera, fica em casa, né? Cuida aí dos filhos e tal. Então, é daí também, é no século XVIII também que uma outra autora, a Badanterra, vai colocar o mito do amor materno, e isso a gente vai falar numa outra live, não vou adentrar isso agora. Isso! Sem ser na semana que vem, que vai falar o Marcelo e a Carol, depois a gente vai falar direitinho dessas lives. E a outra, que vai falar dessa mulher que tem que ocupar esse espaço, né, que é de casa, que vai ter ali, vai cuidar da casa, vai ter a sua prole para cuidar. Se ela for burguesa, ela ainda vai ter alguém para ajudar, mas ainda dentro de casa, né? Não é o espaço da rua, o espaço da cultura e da política. É aquela que não vai ocupar lá fora. Em casa ela é a rainha do lar. Mas lá fora ela não Exatamente. existe, né? Ela não. Então, assim, essa compensação, né? Você não vai para política, você não vai ter fala, você não vai ter esse espaço lá fora, mas em casa você é a rainha, né? Em casa, Exatamente. a casa é sua. Uma vez ou outra você chama uma amiga e olhe lá, né? Faz aí Toma um um chá de cafezinho tarde. à tarde. E é esse o seu lugar. Sim, então, conceitualizando essa mulher, então, o que, que ela era? A rainha do lar, né? Que a Kel coloca muito bem no livro dela, Os Locamentos. Eu acho que ela faz menção também isso. Na Mínima Diferença também, o livro dela também, ela conceitua muito bem isso. E ela coloca essa mulher aí, que vem do 18, nesse lugar. Do 18, eu digo do século 18, tá? Nesse lugar da rainha do lar, dessa mulher que ocupa esse espaço, né, de dentro de casa, mas não tem voz na cultura, não tem voz na política. Essa mulher não tinha voz. É essa mulher europeia, de dentro de casa, tolhida, e essa mulher reprimida, que vai chegar lá para Freud. Por isso, a gente até quer marcar, falar, e as outras mulheres? Bom, a gente fala a partir desse ponto, né? Porque foi que Freud escreveu. Ele não ouviu as hindus, as orientais, as outras mulheres que eram de outros lugares. Então, é a partir dessa mulher que ele vai começar a psicanálise, né? Que vai começar as teorias e tudo mais. Tem um contexto, né, Keira? Assim, acho que quando a gente fala da psicanálise, quando a gente fala de Freud, né, do início dessa psicanálise, que vem, é lógico, se transformando de lá até aqui, vem mudando a sua escuta também, nós temos que contextualizar, né? A Kel, ela fala que a teoria psicanalítica não é uma teoria moral, é uma teoria investigativa, né? Então, assim, Freud não estava falando de uma moral, Freud não estava assim, vamos dar espaço a essas mulheres, enquanto que na minha vida pessoal isso não vai ser assim. Não é desse lugar. Mas o que era possível, né? Como é que essas mulheres, quem que eram as mulheres que poderiam ir até Freud? Né? Quem que eram essas mulheres que poderiam chegar lá, se dispor a ficar semanas no tratamento, todos os dias sendo escutada, né?
Então, tem sim essas limitações dessa teoria, né? E ele mesmo fala disso no decorrer da construção teórica. Então, as mulheres que chegavam lá, na sua grande parte, eram mulheres europeias, né? Eram mulheres brancas, eram mulheres que tinham essa condição, né, de estar dentro dessa casa e que provavelmente a única saída que elas tinham era a maternidade, né? Então, Sim. assim, era a única via que era possível naquele momento ali. E aí, enfim, tem uns traços que diz, né, que quando Freud vai descrever estes lugares, né, quando Freud se propõe a ouvir essas mulheres, quando ele sai também do lugar dele, né, quando ele deixa lá, quando ele para, ele era um médico, né, era um neurologista, e quando ele fala assim, não, vou ouvir essas mulheres, tem alguma coisa aí que não tá. Acho que aí já é um passo, né? A partir do momento em que se abre um espaço para que essas mulheres chegam. É alguém que fala assim, não, eu quero ouvir o que está acontecendo aí. Tá, essas conversões todas, da onde essas conversões estão vindo, né? E aí é assim que de fato a psicanálise se faz, a partir do momento em que se dá uma possibilidade de fala, né? A partir do Sim. momento Ele, em que essa inclusive, pessoa. sim, só complementando a sua fala, Ana, ele foi fazer um curso, foi aprender, né? Foi até a França para aprender com outro médico sobre essas conversões que nós estamos dizendo, só para esclarecer, que às vezes tem gente que não entende o que nós estamos. Às vezes a gente usa termo técnico sem perceber. São sintomas, sintomas físicos. Então, muitas não conseguiam andar, muitas não conseguiam enxergar, às vezes não tinham mobilidade em algum membro, algo assim. Isso que a gente está chamando de conversão, tá? Então, ele foi até a França estudar com Charcot, porque Charcot estava estudando essas coisas também, de onde que vêm essas mulheres que, quando hipnotizadas, elas conseguem não ter mais esse sintoma. Quem era cega consegue enxergar. Isso. São coisas que a medicina não estava respondendo naquele momento. Por quê? Porque o nervo óptico estava ok. O que ela tinha para não enxergar? É a partir daí, nesse espanto que a medicina não resolve, que a medicina não dava conta. Então Freud foi partir daí, falou, olha, o que está acontecendo? Aí ele começou a estudar isso e começou uma teoria completamente diferente do que se tinha, que tinha muitas Sim, intervenções, inclusive inclusive, né? clínicas, né? Cortou, Ana, não ouvi o que você falou. Eu falei que inclusive muito polêmica, né? Porque ele dá Sim, espaço a quem não tinha um espaço, né? Então, né, pensando desde lá na O, né, que é um dos casos dele, em que ela não falava na sua língua materna, né, em que ela falava outra língua, e tá, mas o que tá, como assim, né, como que ela não, ela deixa de falar e vai falar outra língua, e aí ele vai uhum, caminhando, por isso a gente fala que a psicanálise é uma teoria que nasce desse feminino, que nasce com essas mulheres, porque é daí que é possível, né, é daí que ele vai entendendo o lugar dessa fala, aí quando ele percebe, né? Porque essas conversões hoje, apesar de ainda existir, elas são menores, né? Menos vistas na clínica. Porque hoje uhum, sim, a gente fala. Hoje há esse espaço para fala. Então é esse momento, é quando ele consegue perceber que a partir que elas vão falando, né? A partir que, entendendo que essas conversões, né, era uma ação inconsciente, a partir do momento que elas vão trazendo pela fala, que elas vão ter um lugar, um alguém para poder falar, né, dessas questões todas. E aí, é claro que a ideia de feminino também vai caminhando junto com isso, a ideia de feminidade também vai caminhando, né? Quando essa mulher começa a se questionar também, nesses lugares que ela ocupa, nos papéis, né, nas funções que ela executa. A partir desse momento, essas conversões vão diminuindo, né? Não que elas não existam mais, não que os sintomas não existam, não, os sintomas estão aí. Só que eles vão aparecer em cada sujeito de uma maneira diferente. Eles vão aparecer em cada história de maneiras diferentes.
E aí, de fato, a teoria psicanalítica ela vai sendo construída a partir dessa escuta. Isso. E Freud vai escrever algumas coisas sobre mulheres, né? Alguns textos específicos, não são tantos, mas são alguns textos interessantes para a época, bastante interessantes ainda hoje, né? Que, E que vai aí, tratar. caminhando na nossa. Pode falar. Não, pode falar, não. Tranquilo. Não, eu só ia para a gente ir caminhando na nossa live aqui, porque senão a gente não vai falar sobre o que a gente quer. Ah, Mas a partir do sim! momento que a gente fala de uma Cleire, quando a gente fala que Freud traz isso, né? Não se nasce mulher, não se nasce homem. E aí nós falamos de Torna-se. uma construção, né? Desse tornar-se. E aí eu acho que é legal a gente já começar a falar sobre isso, porque é o que a gente vai estar discutindo, assim, né? A Kel fala que antes, né, nós não tínhamos essa diversidade, não falávamos tanto essa diversidade de gênero que hoje é possível, né? E que, na verdade, a questão do menino e da menina é muito mais uma resposta, né? E aí, falando bem da teoria psicanalítica, né, uma resposta diante da sua castração do que, de fato, do sexo biológico, né? Do ser menino e do ser menina. Freud traz isso, que, na verdade, né, torna-se, é uma construção. E aí, quando a gente fala dessa construção dentro da psicanálise, nós estamos falando do lugar da falta. Nós estamos falando de como que nós nos posicionamos diante, né? Nós não vamos entrar em detalhes, mas é a partir da castração que acontece ali, que é constituinte de cada um de nós, que vai haver essa construção. Não, então Isso. diante dessa falta, quando a gente pensa, e aí quando eu falo de castração, que eu não tô falando de pênis, eu não tô falando de, eu não tenho pênis, então, não, eu tô falando de falta. Eu tô falando que a castração, ela diz de uma falta que é constituinte a todos nós. Ela é constituinte do ser humano, né? É a partir dessa falta que nos permite desejar, né? Nós somos seres de desejo porque nós somos seres voltantes. E aí é a partir desse lugar, né? Tem um momento, eu acho que não sei se é um deslocamento do feminino, na mínima diferença, acho que é um deslocamento. Que a Kel fala que antes, lá no século XIX, com Freud, não ter pênis era uma grande limitação. Porque só ocupava esses lugares quem tinha pênis. Quando a gente fala dos lugares externos, né? Da economia, da política. E quando nós citamos ali atrás, que talvez a maternidade fosse uma alternativa. Hoje, não, nem tanto, pelo menos, né? Então, hoje, não é o pênis que me coloca ou não nesses lugares. Então, por isso que quando a gente fala agora da castração, a gente não está falando desse pênis, né? Como popularmente aí, a psicanálise é conhecida, né? Como essa história da castração, da inveja. Não, não é só disso, né? Precisava-se naquele momento. E aí, um ponto a se frisar é que é uma teoria, né? A teoria psicanalítica, ela caminha ao longo desses anos e ela também se modifica ao longo desses anos, né, Cleire? A nossa escuta Sim, sim. também muda. Que eu acho que faz muito sentido essa condição histórica, porque a psicanálise vai mudando e vai acompanhando esses seres, né? E ela vai avançando conforme avançam-se a sociedade, conforme avançam-se os conceitos, conforme tudo vai mudando, a psicanálise também vai caminhando, né? Você falou essa castração que nós falamos, né? Tanto dentro da psicanálise, que é essa incompletude de todos nós, é fundadora, que é algo que está em todos os sujeitos e que nos torna desejantes, é algo que está ainda hoje, né? E que é a história da inveja do que às vezes é muito mal lida, né? Que gera um pouco de, às vezes, mal-estar por quem lê superficialmente. Eu acho que tem que ser lido direitinho, tem que ser discutido direitinho e visto essa questão histórica, né? Que Freud vai falar, né? Que uma das respostas para a feminilidade seria ser mãe.
Bom, naquela época, né? Talvez hoje nem tanto. Talvez hoje não Sim, seja mais dessa forma, né? a psicanálise vai escutar quem chega até nós, né? Então, ela escutava essas mulheres que tinham a maternidade como a única alternativa, né? A ideia era essa, a mulher tinha que casar e tinha que ter filhos. Né? O lugar que ela podia ocupar era desse lugar. E aí, é claro que a gente está falando desse recorte dessas europeias, enfim, que eram essas mulheres que chegavam até ele. A gente não está falando de. E tem isso também, né? Quando a gente fala de feminino, a gente tem uma variação de cultura para cultura, né? Então, a gente Exato. está fazendo esse recorte justamente para fazer essa localização. Hoje, as mulheres que vão chegar para o meu consultório, que vão chegar para o seu, não necessariamente vão querer ser mães. E eu vou escutar essas mulheres, né? Então, assim, se essa talvez fosse a única alternativa em algum momento lá atrás, hoje não. Hoje, para a gente ter, nós podemos ocupar outros lugares que não seja a maternidade, né? Hoje nós podemos ir para essa política, nós podemos ir para essa economia, nós podemos ocupar esses outros espaços, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as questões que ainda são impostas, mas há outras opções. Cleire? A Cleire tá por aí? Cadê? Acho que. Ixi, acho que a internet da Cleire. Deixa eu chamar ela aqui de novo, pra gente dar continuidade. A Cleire caiu, né? Ela saiu que ela não entrou ainda na live de novo para colocar. Aguardar um pouquinho aqui até ela chegar. Aqui. Tô te chamando. Oi. Oi. Voltou. Problemas técnicos. Voltei, Certo. gente. É porque o celular ficou acionado. Voltei. Todo mundo me ouvindo bem? O áudio? Tá me vendo, me Tá, eu acho que tá certinho. ouvindo? Que a pane foi no celular, não foi no. A Jéssica tava falando que você caiu, mas você levanta, né? O comentário de hoje de manhã. Quando a minha internet caiu, não, ela caiu, mas ela levanta, levanta. Cai 10, levanto 11. Vamos lá. É isso aí. Mas era isso, né, Cleide? A gente estava falando dessas possibilidades que hoje existem, né? Então, hoje uma clínica, a nossa clínica ela é muito mais plural, né? Ela caminha nessa Sim. pluralidade também. Sim, e essas mulheres que estão chegando podem ocupar diversos lugares, né? Ela, tanto ser a dona de casa, ela pode escolher ser dona de casa, ser mãe, não ser nada disso, né? Ser a mulher que trabalha fora, ser uma mulher atleta, ser é uma infinidade de coisas que ela pode escolher ser. Existe essa escolha hoje, né? Existe essa forma que ela gostaria de ser, que possibilidade de ser na cultura. Então hoje ela tem mais voz do que tinha, né? Ainda não tá assim, nossa, tem uma voz tremenda na política, na cultura. Estamos caminhando, ainda não está muito lá essas coisas, mas nós estamos caminhando, já está melhor do que já esteve, né? Sim. Então, acho Cleide, que essas. pode falar, pode Sim. terminar. Acho que essas grandes possibilidades que temos aí, essa infinidade de possibilidades, é, fazem com que essa, já adentrando um pouquinho, né?
compõem esse tornar-se mulher hoje, né? Era justamente É, isso que eu ia te falar, né? Da gente ir caminhando para esse. O que que é essa construção desse ser mulher hoje, né? E aí, falando um pouco dessa diferença do mulher, do feminino e da feminilidade. Né? A isso, a mulher é gente. muito mais voltada para essa questão, o ser mulher, né? Quando a gente fala do mulher. Então, essa questão do sexo biológico, né? Mais voltado para a questão. E aí é legal que a gente está falando da Kel, gente, porque ela é uma autora que trabalha muito com isso. E, enfim, como uma comentadora, é mais fácil para vocês entenderem que a gente está citando Freud propriamente dito, né? Mas ela tem Freud uma. e Lacan depois, né? E Lacan! Mas ela fala assim, eu acho legal que quando a gente pensa, né, nas novas possibilidades, a Kel, quando vai fazer essa diferenciação da mulher feminina e feminilidade, ela fala, né, a mulher voltada para o sexo biológico, a questão da vagina, dos seios, da capacidade reprodutiva, mas que vai mudando. E aí vem a questão do trans, né? Uhum. Então já abre espaço para isso também, né? De quem que é, o que que é visto, quem que é visto dessa mulher. E aí a feminilidade, na verdade, entra como esse transvestir de mulher, né? Então, essa maquiagem, esses acessórios, algo que vai mudar culturalmente, né? Então, Sim, como sim. aqui, talvez lá seja em outro lugar é diferente, né? E a feminilidade, e o feminino, então, na verdade, eu falei certo? Acho que eu Falou. troquei. A feminilidade que esse Não, transvestir, você né? falou certo, você falou feminilidade, tá certinho? Agora é o Exatamente. feminino. E o feminino é mais sobre uma relação subjetiva diante da sexualidade, né? Com o seu desejo, uma relação, né? E aí sim, se é hétero, se é homo, enfim. Mas como se elabora diante essa relação subjetiva diante da sua sexualidade? Isso, e cada mulher vai se compor de uma forma, né? Cada Exatamente. mulher vai ter um caminho, vai ter uma forma de se tornar mulher. Não existe uma forma única. É isso que nós brincávamos hoje mais cedo, né? Falei, nós vamos abordar essa história, que tem um autor da psicanálise chamado Lacan que fala assim: a mulher não existe. Então a gente falou, a gente vai explicar hoje na live por que, que a mulher não existe. E passa por aqui, né? Por que, que essa mulher não existe, né? A mulher, A esse única. conjunto. Isso. O que, que ele quer dizer com esse a mulher? Artigo definido a esse conjunto de imagens, de representação que seria uma identidade que representaria todas ao mesmo tempo. É essa que não existe, gente. Essa a mulher não existe. Existe uma mulher. Então, elas têm que Cada ser um. olhadas. Isso, elas têm que ser olhadas uma a uma, porque elas são todas diferentes, são todas únicas. Então, assim, aqui nós temos uma mulher, uma mulher, uma mulher, uma mulher. Não temos nunca a mulher, aquela que representa todas. Então, é essa É, pluralidade que a gente fala aí das feminilidades. Então, essas muitas coisas que nos compõem é que nos faz únicas. Esse essas caminho aí que combinações. cada uma vai percorrer e que A combinação entre o mulher, o feminino e a feminilidade. Então, essas combinações, elas não se dão de uma exatamente, maneira, né? Essas três coisas, elas vão se mesclar de maneira muito única em cada um. Então, quando a gente defende a ideia do a menina, a mulher, né? Eu já não menina. A mulher não existe, porque não temos um significante que seja possível de falar de todas as mulheres. Não tem como eu falar algo que dentro desse algo vai embarcar todas as mulheres. Então, nós falamos de exato. cada uma, né? Nós falamos de uma mulher. O meu ser mulher é diferente do ser mulher da Cleide, é diferente do ser mulher de quem está nos assistindo. E aí, é por isso que a gente fala muito de questões subjetivas, né? Nós falamos aí de posições. Então, né, quando a gente fala na psicanálise, né, dessa questão do menino, da menina, do ser homem, do ser mulher,
Nós não estamos falando desse biológico. Nós não estamos falando se eu tenho vagina, se eu tenho vulva, se eu tenho pênis, se eu tenho seio. Não é disso, né? Então, assim, essas representações, elas são muito além. Por isso que a gente trouxe a questão da castração, né? Que é de uma construção, de uma falta, né? De um faltante. E é lógico que esse assunto rende tanto mais. Então, a nossa defesa é que, de fato, não tem como a gente colocar essas mulheres todas no mesmo lugar. A mulher do século XIX que Freud ouviu não é a mulher de hoje que a gente escuta no nosso consultório, né? Pode ter algum traço ou outro? Claro, sim. Eu posso ainda ter uma mulher aqui no meu consultório que quer ser a rainha do lar? Claro! E não há problema nenhum nisso. Mas eu posso ter uma que me falar assim, eu não quero ser mãe. E ok também. Ela não vai deixar de ser mulher porque ela vai deixar de ser mãe. Porque hoje essa não é a única via possível. Exato. Isso, e existiu na cultura, né, ao longo dessa parte histórica, falei, uma polarização muito grande entre ser mulher e ser mãe. Mas nesse, nessa pessoa, nesse sujeito, cabem as duas. Ser mulher e podem ser as duas ao mesmo tempo. Não tem Sim. problema isso. E pode só ser mulher também, se quiser. Oi, travei? Oi? Oi? A sua imagem Oi? travou, mas o áudio está saindo. Leire? Ou Oi? voltou. Ai, gente, é coisas da tecnologia. E aí, Kleine, Travei de novo? enquanto a sua imagem roda aí, que a sua imagem está travada um pouquinho ainda, mas só está Oi, saindo. voltei? Voltou. Voltei? Mas só para falar que é justa. Voltou? Tá ouvindo a gente? Ah, Ah, é, sim, estou. As intempéries tecnológicas, mas tudo bem, vamos. é justamente esses deslocamentos, né? Quando a gente fala, então, quando a gente fala da ideia dessa mulher universal, né? Dessa mulher abstrata, né? Dessa mulher que é até inalcançável, assim, que tem um conjunto de imagens que poderiam representar e que não representaria nenhuma singularidade, porque ficaria nesse geral. Nós falamos dos deslocamentos. Os deslocamentos são essas mudanças desses conceitos, né? Do conceito feminino, do conceito de feminilidade. Então, os deslocamentos do feminino que a gente já fala hoje são essas novas posições de ser mulheres. São essas novas maneiras de ser mulher dentro da nossa sociedade. As representações que essas mulheres passam a ter de si, né? De como elas conseguem se ver enquanto mulher. Então, o deslocamento, né? Esse, inclusive, é o título do livro que a gente tanto citou aqui, é justamente esse, né? É esse sair dessa imagem do geral e pensar nessa pluralidade, nessas novas possibilidades que vão vir agora, né? E olhar para essa mulher não só mais como uma mãe, mas como uma mulher que é um sujeito sexual e um sujeito político, né? Que ocupa esse Sim, lugar. e com voz na cultura, né? Sim. E aí, Aquela. eles comentaram aqui, né? Da Simone, a Carla comentou. Não se nasce mulher, torna-se mulher. E aí eu lembrei da Madame Bovary, né? Isso. Que, por exemplo, quem não leu, gente, quem não leu, quem não assistiu o filme, leiam o livro. Leia. Leiam o livro, assim, que eu acho que enfim, ilustra muito isso que a gente está falando, né? A Madame Bovary era uma mulher que não estava encaixada no seu tempo, né? Então ela não conseguia bancar o que ela queria, né? Porque ela dependia de um marido para isso. Então era bancar uma vida que não era possível para ela naquele momento, né? Não era possível para as mulheres daquele momento. Ela se entediava com aquela vida, né? De ser dona de casa, de ter o filho lá. Aquilo para ela não era suficiente, né? Então, leitora de muitos romances, né? Isso é muito marcado no livro, né? Então dá para ter inclusive a Casa de Bonecas de Ibsen,
também a personagem Nora, também anda muito nesse limiar dessa mulher do 19, né? Essa é aí que nós estamos falando que chegou para Freud, essa mulher entediada, que às vezes poderia ler, mas que era a rainha do lar, né? Foi essa que chegou para Freud. E algumas ainda estão por aqui, né? Dessas rainhas do lar. E não tem problema, quando ela quer ser, ok. Tudo bem. Agora, se ela não quer mais ser, se ela quer deixar de ser, se ela quer ocupar outro lugar, existem as possibilidades, né? E aí pensar nessa mulher do século XIX, em que isso era possível, então, tomar conta desse lar e ler os romances, né? Que vida tediosa, de fato, assim. E Madame Bovary ilustra muito isso, porque é uma mulher que sabia o seu lugar, sabia das suas possibilidades ali dentro, mas que também fantasiava com aqueles romances que ela lia, né? Muito. Então, e os romances do século XIX, eles têm muito esse lugar, né? Assim, no livro ela frisa muito isso, né? Ela frisa muito isso. E aí, por que eu não posso ter a vida do romance? Né? Por que eu não posso me Exato. apaixonar por aquele homem, né? Não, eu tenho que ficar com... Era médico, né? Isso, Acho o que marido dela era médico, mas era uma vidazinha assim, mais regrada, né? Não com tantos luxos economicamente falando. E isso deixava ela um pouquinho chateada, né? Porque não era o que ela queria. Ela queria uma vida de luxo, uma vida na corte, uma vida movimentada, uma vida social que ela idealizava, que era a vida do romance, né? Acho era que nada idealizado é interessante, mesmo nos dias de hoje, né? Que vendem para nós essas mulheres lindas, maravilhosas, perfeitas, que são mães, que são fitness, que são empresárias, tudo bem sucedida, assim, nossa, que top. Então, essa mulher é idealizada, ela não existe. A os gente não dá personagens conta de ser assim. estão diferentes no nosso século, né? Sim, hoje em dia elas não Representando, estão nos romances. Elas estão sim, aí na TV, né? elas estão no Instagram, Sim, os nossos romances de hoje, né? Na nossa literatura, as mulheres que ocupavam a literatura do século XIX hoje estão aqui, né? De um acesso muito mais fácil, que continua também desse lugar idealizado. E é legal que pensar nisso, né? Que o quanto que nós falamos isso em algum momento, né, Cleide? Essas transformações que as mulheres vieram passando e vieram conquistando, na verdade, aparece como um grande acúmulo, né? Porque elas não perdem funções, elas agregam funções, né? Então, exatamente. a mulher, hoje ela é a mulher, é a dona de casa, era a mãe, hoje era a mãe, a dona de casa, a profissional, a esposa, isso. Então, essas funções, elas estão se acumulando, na verdade, né? Exatamente. Atualmente. E aí entra essa ideia da mulher idealizada de hoje, né? Que você vinha falando. E Que é que uma dá mulher conta de todos esses lugares. que ocupa todos os lugares é maravilhosa, né? E aí? Exato. E aí tem esse lugar, a partir do momento que a psicanálise proporciona essa escuta de novas possibilidades, o que eu vejo também, que eu não preciso ocupar essas que a sociedade me impõe, quais que eu posso ocupar? Quais que Né? eu E aí, quero, né? né? Quais que eu quero? Tá, então se hoje a sociedade disse que eu tenho que fazer isso, e aí a ideia da psicanálise é sair desse caixotinho, né? É pensar para além desses padrões, para além dessas caixas que cada um é colocado. Então, se eu posso sair desse lugar, qual outro lugar que eu posso, que eu quero assumir? E aí vem um sofrimento muito grande também, né, Cleine? Porque aquelas que são acostumadas a ficar Isso. muito tempo, a sempre, né, responder aquilo que é imposto a elas, quando se dá também um espaço para fazer uma escolha, como que eu escolho? Né? Isso. Qual é o caminho? É um. Sim, é uma coisa. Como abriu o leque muito, muito, muito. Então ficou assim, inundada de escolher. De repente as pessoas se sentem um pouco perdidas, né? Que caminho que seria mais interessante para mim? Qual que eu realmente quero, que eu não sendo levada culturalmente, ou pela mídia, ou pelo que quer que seja, para que eu ocupe? Ah, eu quero realmente ser essa empresária?
Eu quero realmente ser mãe? Eu quero realmente ocupar esse lugar X ou Y? Aí a Jéssica tá aqui, a Mulher Maravilha, né? Sim, né? A Mulher Maravilha que dá conta de todos esses lugares. É impossível dar conta de todos esses lugares ao mesmo tempo. Não dá. Uhum. É uma coisa idealizada. Aí nós voltamos lá na castração, né? Somos seres que faltam, seres incompletos. Então a gente não vai conseguir dar conta de todos esses lugares. E tudo bem, porque é assim para todo mundo. As fotos lindas daquelas mulheres no Instagram lá dando conta de tudo é assim, não é daquele jeito. É, Não é aquilo tudo. e é justa por isso que lá no início nós falamos essa castração, né, como constituinte, né? Ela não é dessa questão lá, né, anterior do pênis ou não, ou não ter, é castrado, não é. Não, a castração que nós falamos é essa ideia de que nós não vamos dar conta de tudo, de que vai haver uma falta. Só que essa falta ela é necessária para a gente. Ela é fundamental para mover o nosso desejo, né? E nós pensando através da psicanálise, só há movimentação quando houver um desejo. Eu só saio do lugar se eu desejar, né? Aquela velha história que eu brinco muito, aquela coisa, quero passar no vestibular, agora eu quero formar, agora eu tenho emprego, agora eu quero casar, agora eu quero ter um carro, agora eu quero ter uma vida. Esse sempre querer alguma coisa a mais, que é o que nos move, né? Se eu Sim, chegasse num patamar em que nada para mim, nenhum novo fosse acrescentado, que nada me fizesse querer sair dali, se não houvesse esse desejo, eu iria parar, né? E se não há desejo, não há movimentação, não há vida. Então a ideia, mas o quanto também, apesar de sempre falarmos isso, né? Que a falta está aí, que a gente tem que aprender a lidar com a falta. É muito difícil lidar com essa falta, né? É muito sim. difícil a ideia de ser movido por uma falta, de que essa falta ela é necessária. Porque lá fora eu tenho um social que me cobra corresponder com um checklist. E aí, pensar que eu posso não corresponder com esse checklist, mas e aí? E o que que os outros vão falar disso então? Né? O que que eu vou achar disso então? Isso, né? A Jéssica tá lembrando aqui a parte que falta, né? Que é aquele livrinho, né? Que trabalha muito lindamente isso, né? Dessa parte faltante, do que a gente faz, das tentativas de encontrar. O livro é uma gracinha nesse aspecto e dá para trabalhar muito bem isso, né? Gente, vocês estão escutando essa santa latir aqui? Tudo certo. Oh, meu, oh, meu Deus! Psique fazendo a participação dela na live, tá, gente? Ela faz várias participações em tudo. É isso aí. É a Psique, o nome da criatura latindo, né? E tá ali, insistindo em latir. Então, essa parte, né, que nós falamos aqui, Jéssica, ela participa. Então, essa castração, essa parte que nos falta, é também a parte que nos move, né? É o que Sim. nos coloca para frente, sempre a desejar. Ai, igual a Ana Paula estava falando. Ai, agora eu quero formar. Ai, não, agora eu quero uma pós-graduação. Ai, fiz a pós, que ótimo. Não, então agora eu quero aquele curso fulano de tal. Não, mas agora então eu vou me lançar nesse outro desafio. A Carol tá rindo dando o nome da psique. Gente, é Eros e Psique, é um casalzinho, tá? É a Psique que tá aqui fazendo essa participação especial conosco. É, ela ama. Então, essa parte de que. Gente, não tá impossível essa menina hoje. Tá, essa parte faltante que sempre nos coloca para frente, né? A desejar mais, a querer mais, a sempre querer alguma coisa, né? É isso que nos torna desejantes, é isso que faz com que nós vivamos, né? Que toquemos para frente.
Que se parar Exatamente, de desejar, aí é um problema. exatamente, exatamente. E dar conta desse desejo, né? O quanto é difícil eu me separar da imagem que os outros têm de mim, da imagem que talvez eu tenha sustentado por muito tempo, e me descobrir no meu desejo, né? E Isso. descobrir que de fato é meu. Entender que talvez a maternidade, por exemplo, não é um desejo meu, é um desejo da minha mãe. É entender que talvez o Isso. que eu estou fazendo não é um desejo meu, é um desejo do meu pai, né? Enfim, Exato. e aí é conseguir bancar esse desejo. Mesmo que bancar esse desejo significa, às vezes, ir na contramão do que os outros dizem que é melhor para mim. Né? E fazer uma aposta. Isso. Fazer uma aposta que eu quero tentar e eu vou ver de onde que isso vai dar. Né? É o meu desejo Exatamente. para me mover. E começar a fazer por si, né? Não fazer por que os outros gostariam, ou porque eu acho que os outros gostariam, que é pior ainda, né? Porque eu me fantasio, Exatamente. eu acho que o outro espera de mim. Isso. Aí de vez em quando a gente ouve assim, fulano ficou doido, começou a fazer análise e agora está fazendo umas coisas que parece que é completamente diferente de tudo que ele sempre disse na vida. Às vezes é isso, né? Tá bancando o desejo dele, né? Tá fazendo agora por ele, não o que esperavam que ele fizesse. Exatamente. O que o pai, o que a mãe, o que a parceria esperava que fizesse, né? Então, eu acho que é muito esse bancar esse desejo também, né? Esse tornar-se que faz parte da feminilidade também, né? É bancar o desejo, né? E é falar, olha, é por aqui que eu quero ir. Exatamente. Exatamente. E pra gente já ir encaminhando, que falta 8 minutos. Falei que essa live ia passar rápido. Tem duas frases, né, assim, Sim, que, enfim, são, eu acho que, né, para que nos movimenta de uma maneira. É de fato ficar a ideia de que não existe a mulher, de que existe uma, outra, uma mulher, né, de que as maneiras de se posicionar são diferentes, as constituições são diferentes, né, a ideia do feminino, da feminilidade. Eu não preciso usar as mesmas coisas que a Cleide usa para me sentir feminina, para me transvestir femininamente, né? O que eu faço aqui, o que a outra na Índia faz, vão ser diferentes, porque é de uma cultura. E a ideia de que eu não sei de onde que eu ouvi isso. Não sei se foi a Kel, enfim. Ou se foi da Maria Homem, não lembro mais onde que veio. São tantas escutas que eu não sei mais onde que vem. Mas essa ideia de ter uma sexualidade para cada ser humano. eu acho que foi eu acho que tanto a Maria quanto a Kel partilham disso, né? Talvez seja das duas também. Isso. Que há uma sexualidade para cada ser humano, porque essas misturas que a gente falou, o ser mulher, ser feminino e a para compor esse sujeito, né? E se misturam de forma única. Então, essa mistura que faz esse ser único forma aquela sexualidade daquela mulher especificamente, não a outra igual. Então, assim, todas são únicas. E então, assim, se a gente for olhar por esse lado, não tem razão de ter preconceito, né? Cada Eu tô uma é uma, ponto. o quanto isso pode ser libertador, né? No Sim, momento em que, na minha análise, eu me descubro de que o meu ser mulher, de que a minha sexualidade pertence só a mim. Mas, ao mesmo tempo, também é difícil me bancar. De assumir que é assim que eu quero ser, que é assim que eu acho que deve ser. E pensar que também há uma mudança possível, né? Enfim. É por isso que a gente fala de uma diversidade, né, de compor os gêneros, enfim. Que uma, não há uma, né? Há várias possibilidades, né? Acho que sim, é por aí, assim. Então, eu acho legal pensar nessa ideia de há uma sexualidade para cada um, que não há um comparativo, né? sim. É uma beleza para cada uma sexualidade para cada uma. Cada uma é a sua maneira, né?
fica aí a nossa. Falta quantos minutos, Ana Paula? Eu tô Faltam, preocupada com esse tempo. na verdade, 4 Sim, minutos. 4. minutos? Ah, tá. Então, Isso. que eu dar uma travadinha aqui, porque a minha bateria tá. Mas dá para terminar. Então, isso, né? Que não preciso encaixar dentro do padrão, não preciso encaixar dentro da forminha, eu não preciso ter o cabelo liso, pode ser enrolado. Eu não preciso ser branca, eu posso ser preta. Eu não preciso ser magrinha, eu posso ser gordinha também. Eu posso ser o que eu sou, porque cada mulher é única. Sim. Então, fica aqui a reflexão, né? Eu me coloco à disposição também, porque a gente passeou teoricamente por muitas coisas aqui, me coloco à disposição, quem quiser pode entrar em contato comigo no direct, pode entrar aqui Manda teu no programa florescer. Florescer também, que a gente passa depois essas. Cleire? Cleire? Gente, Ah, então falava. Quem quiser conversar sobre. é porque você deu uma sumida aqui. Mas, enfim, a gente queria Não, mas deixar eu voltei. para vocês, né? Pra vocês pensarem um pouco. Estamos aí abertas, se vocês quiserem falar mais, enfim. Novas sugestões de temas também, o programa está super aberto. E nós queríamos só deixar com vocês, antes que nosso tempo acabe, que o Florescer tem muitos projetos esse semestre. Esse semestre, no próximo semestre, a gente já está bolando coisas. Então, nós temos mais 2 lives, na próxima semana e na outra. A Carol, eu não vou lembrar o nome direito das lives. Marcelo, põe aí pra gente, se você lembrar. Mas a Eu Carol e o anotei Marcelo. aqui. Põe O aí. da Carol da Marcelo vai ser Mitos e Tabus do Sexo Anal, que vai ser na próxima terça, às 14. Não percam, que eles são fantásticos, gente. Eles prepararam muito carinho. E no dia 8/9 vai ter as relações mãe e filha, que nós vamos essa maternidade, Oi? que seremos eu e Carol que falaremos sobre. Sim. No E mais, gente, tem os grupos de estudo para quem se interessar. Os grupos sim, de tem muito estudo que estão lá no www. Isso. www.programaflorescer.com.br e tem um curso maravilhoso também de infidelidade conjugal com a Jéssica Siqueira e Carolina Freitas, que eu acho que vai ser tudo. vai ser Então, muito assim, bom. quem quiser, quem se interessar, pode entrar lá no site do programa. Tem muitas informações lá, tudo detalhadinho, bonitinho. Para quem. Aqui também, no Insta do programa, também tem muita coisa. E E para encerrar, você acabou mesmo. acho. Gente, Isso eu inscreve no tô nosso pensando. programa e fiquem de olho aí que sempre temos muitas novidades. E se vocês tiverem sugestões também de novos temas, manda pra gente. Que a gente também tenta lidar com isso aí. Gente, com Cleire, foi certeza. ótimo. Que bom. Maravilhoso estar com você sempre, Ana. Gente, obrigada então. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por estar com o nosso programa. E nos encontramos na próxima. Até a próxima, gente. Vou pensar no pedido de casamento que eu recebi aqui no início. Verdade, você me respondeu o pedido de casamento 1 hora depois, Cleide. Uai, mas o pedido de casamento é assim, a gente pode responder de bate-pronto. Responder depois. O importante é não deixar sem resposta. Você volta e dá a resposta do pedido de casamento, então. Então tá, na próxima live eu conto o que virou, tá bom? Até o próximo capítulo, gente. Beijo, tchau, Obrigada. gente.